O Carlos Bolsonaro pegou o Tarcísio e pegou gostoso, porque o governador de São Paulo indicou para um cargo lá nos Estados Unidos a mãe da filha do Carlos. Apesar de todo mundo negar que não houve interferência, na minha opinião, o Tarcísio fez isso para comprar o silêncio do Carluxo, que estava muito crítico a algumas posições do governador paulista, que andou bem queimado com os bolsonaristas e agora faz ações para propor uma espécie de trégua, como por exemplo o endosso à operação policial no Guarujá, o que ele fez com o ensino de São Paulo e essa indicação da mãe da neta do Bolsonaro. Na sua opinião, essa indicação foi influência do Bolsonaro ou foi apenas algo técnico? O Tarcísio vai conseguir comprar o silêncio do Carluxo? Essa estratégia vai dar certo? O que você acha do Tarcísio? Coloque nos comentários, deixa o seu like se você concorda comigo que ele está tentando comprar o silêncio do Carlos e se inscreva no canal. O Tarcísio, pessoal, ele tem noção de que se ele for para o caminho que ele estava indo, fazendo acenos mais ao centro, ele seria completamente trucidado pelos bolsonaristas. Ele está num momento muito difícil de se equilibrar, porque ele não pode ser um bolsonarista radical, porque senão ele acaba deixando de ser o queridinho da nova direita brasileira, principalmente da mídia, mas se ele for total para ser o queridinho da nova direita brasileira, ele se queima com os bolsonaristas. E ele sabe muito bem o que aconteceu com a Joyce e com o Alexandre Frota, foram completamente destroçados pelo bolsonarismo, não conseguiram ser reeleitos. Então o que ele está fazendo? Ele tenta se equilibrar. Só que a posição dele a favor da reforma tributária pegou muito mal. Ele foi inclusive criticado pelo Carlos como já havia sido criticado no passado. Então ele deu início a um movimento de trégua para não ser destruído nesse momento pelos bolsonaristas. O primeiro movimento mais concreto foi justamente esse aceno ao Carlos Bolsonaro, porque o Tarcísio indicou a mãe da filha do Carluxo para um cargo numa agência de novos negócios do estado de São Paulo, lá nos Estados Unidos. Ela já havia sido funcionária do BID, porque na época que ela trabalhava no governo Bolsonaro, ela trabalhava lá junto com o Paulo Guedes, no Ministério da Economia, nos programas de parceria público-privada, nos programas de privatização. E aí ela foi indicada para um cargo lá nos Estados Unidos. Ela teve a filha do Carluxo lá nos Estados Unidos, na terra do tio Sam, e nós não temos muitas informações a respeito disso não. Todo mundo, seja Bolsonaro, seja Tarcísio, o próprio governo de São Paulo, negam oficialmente que houve influência do Bolsonaro para essa indicação. Mas a Folha de São Paulo disse que a percepção geral no governo do estado de São Paulo é que sim, Tarcísio a indicou por ser próxima à família Bolsonaro. O Tarcísio ele quer essa trégua com o Carluxo porque o Carluxo realizou vários ataques seguidos ao Tarcísio desde o início do mandato. Quando houve aquele problema nas chuvas no litoral de São Paulo e o Tarcísio sobrevoou junto com a Marina Silva, o Carluxo criticou e criticou também na reforma tributária, fazendo algumas cutucadas também a essa nova direita moderada que vocês sabem que vai substituir o bolsonarismo muito em breve. Então o Tarcísio manda a mãe da filha do Carlos e a filha, por consequência, para os Estados Unidos para tentar fazer um gesto de boa vontade. Além disso, na época que surgiu essa história que o Carlos tinha sido pai, o Leandro Demore, do Intercept Brasil, ele endossou uma suspeita, um burburinho que surgiu que a filha não seria do Carlos, mas sim do Bolsonaro. Então mandá-la para os Estados Unidos acaba até tirando ela um pouco do radar para evitar que essa polêmica volte. Esse foi um aceno. O outro aceno foi justamente a operação policial que nós tivemos no Guarujá. Um desastre completo. Mas o Tarcísio endossou a posição da polícia, falou assim, se tiver excessos nós vamos averiguar, né? Tem o combate à bandidagem, ao crime organizado, sempre possui consequências. Só que as consequências foram consequências assim pesadas para as pessoas que perderam suas vidas mesmo sendo inocentes. Fora todo o trauma que existe naquela localização a respeito da polícia e a péssima imagem que a polícia de São Paulo fica. O Tarcísio ele quer mostrar para os bolsonaristas que ele está sendo linha dura com os criminosos. Só que tem um problema, porque o Tarcísio ele comunga da mesma mentalidade dos bolsonaristas de classe média que acreditam que todo mundo que mora em uma favela é criminoso. Então pode entrar, pode atirar, matou pouco, tinha que matar mais. Não, mas e aquela pessoa inocente que perdeu a vida? Não, isso é consequência. Pô, consequência é o escambau.
consequência escambau. Mas esse é o pensamento dos bolsonaristas que querem defender o injustificável ou o indefensável. Porque esse tipo de ação da polícia não traz nenhuma diferença para uma ação de uma facção criminosa. Quando há uma disputa de poder ou uma operação de revanche, quando alguém de uma facção, um chefão, perde a sua vida. Sempre acaba tendo essas operações de revanche. E a polícia agiu dessa forma. Agiu para se vingar, agiu como revanche e não como operação de segurança pública e de inteligência. Mas os bolsonaristas defendem esse tipo de comportamento. Eles não querem que a polícia os proteja, eles querem que a polícia atue como foras da lei. É isso que eles pensam. Só que eles não entendem também que esse tipo de ação segrega o policial e o empurra justamente para a proximidade do crime organizado e da ilegalidade. E isso acaba afetando toda a sociedade. Mas eu não vou cobrar esse tipo de pensamento do bolsonarista, né? Porque eles são todos revoltados, todos fracassados, que tiveram insucessos na vida e não conseguiram superar esses insucessos, principalmente os escolares. E é aí que nós temos o terceiro ponto de aceno do Tarcísio de Freitas aos bolsonaristas. Primeiro ele começou a falar que iria manter as escolas cívico-militares. Depois ele negou os livros didáticos que seriam enviados pelo MEC. E a justificativa foi uma justificativa super imbecil, sinceramente, com o secretário de Educação, Renato Feder. Eles falaram que o material de São Paulo vai ser todo digitalizado. Né? Só que o Renato Feder, ele possui empresas de tecnologia da educação que podem ser beneficiadas a partir dessa mudança de postura. E depois ele deu uma resposta: ah não, se a criança precisar, a escola pode imprimir. Vai imprimir com folha sulfite? Impressão de péssima qualidade? Olha a bobagem que esse cara está falando. Além disso, ele quer que o diretor da escola fique acompanhando aula de professor para ficar fazendo um relatório semanal, periódico. O diretor de escola vai ter que abandonar o trabalho dele para ficar acompanhando o professor? Vai ser aluno ou supervisor de professor? O que esse cara tem na cabeça? Aí depois reclama que o diretor de escola não está trabalhando. Ué, tem que ficar agora acompanhando aula de professor? E a liberdade de cátedra que nós temos? Porque eu também sou professor. Vai pro beleléu? Esses caras, eles são uns completos de uns panacas. É isso que eles são. Mas por que eles atacam o ensino? Justamente porque o bolsonarista, ele é um fracassado, principalmente do ponto de vista educacional. E não estou dizendo fracassado de tirar nota baixa. Não. Há uma revolta dos bolsonaristas com a escola que ela é assim, impressionante. A maioria deles se tem uma revolta lá na época da escola. Ou no processo de educação. Pega o pessoal da MBL. Eles são completamente revoltados com a universidade. E aí explicava que em Kataguiri abandonou a faculdade que ele fazia, não conseguiu concluir o curso. O Olavo de Carvalho nunca passou da quarta série. O Arthur Duval, mamãe falei, revoltado com a Universidade de São Paulo, com a USP, porque ele foi reprovado no vestibular. Não conseguiram entrar em boas faculdades públicas e aí se revoltam, porque eles se sentem fracassados, eles não conseguiram prestar um cursinho para prestar de novo, para entrar de novo, ou não conseguiram se manter na escola, como no caso do Kim Kataguiri, então projetam a frustração à escola. Então quando o Tarcísio faz acenos a um ataque à escola, os bolsonaristas adoram, porque eles querem mesmo a vingança, ou porque eles não eram bons de bola, nunca foram aceitos, não tiveram amigos, não passaram no vestibular, alguma coisa aconteceu. Então esses três fatos, Carluxo, Guarujá e o ensino, são acenos diretos nessa trégua que o Tarcísio está tentando propor ao bolsonarismo. Mas não vai dar certo, porque o Tarcísio, ele é o novo bolsonarista. E os velhos bolsonaristas não querem permitir que haja essa mudança de concepção, postura do bolsonarismo.